O Hélio está até perguntando aqui, se a dívida inscrita advém de apuração a maior identificada no planejamento tributário, pode reduzir o valor devido? Pode, tá? Ou seja, quando você tem a dívida, você tem uma série de trabalhos para fazer ali. E um deles é isso. Às vezes a dívida foi calculada errada. A dívida está em duplicidade. Então, sim, você pode reduzir esse valor, sim, né? Existem aí mecanismos para isso. E nós vamos trabalhar agora sobre esses mecanismos. Inclusive, dessa empresa aqui, olha só, eu fiz o que eu estou recomendando que vocês façam, né? Que vocês entrem aqui nos processos dessa empresa para ver o estágio que ele está, para ver se tem advogado nos autos ou não. E uma das coisas que eu sempre falo também é que um dos motivos mais comuns de nós ganharmos as execuções fiscais, né, de nós termos ali uma vitória e até extinguir o débito, é por causa de prescrição. E muitas vezes é prescrição intercorrente. O que é prescrição intercorrente? Tá? Deixa primeiro, antes de eu explicar o que é prescrição intercorrente, mostrar aqui para vocês. Vou até ampliar, não sei se dá para ampliar aqui, ó. Né? Tá. Olha só, nesse que eu grifei, o que acontece? O despacho do juiz nesse processo dessa empresa aqui, tá? Ele falou que houve a ocorrência de prescrição intercorrente na execução fiscal. Então, assim, muitos, mas muitos dos processos mesmo têm prescrição tributária. Seja a prescrição ordinária, seja a intercorrente. Então, o que é uma prescrição tributária? É a perda do prazo. O poder público tinha que te executar e perdeu o prazo. Então, existem dois tipos de prescrição. Uma é a prescrição ordinária, ou seja, vamos dar até um exemplo aqui de IPTU, né? IPTU, que é um débito muito comum de você encontrar. Às vezes, o município manda aquela notificação do IPTU, aquela notificação do IPTU, gente, é um lançamento tributário. Aquilo é um lançamento tributário. Então, lá tem um prazo para vencimento. Esse lançamento tributário, prazo para você pagar esse IPTU aqui, vamos dizer que era 15 de fevereiro de 2015. Você recebeu aquele lançamento tributário e você não pagou, né? Ou o seu cliente recebeu e não pagou. Isso pode acontecer com o IPTU ou com qualquer outro tributo. A partir desse vencimento, o fisco tem o prazo de 5 anos para executar. Se ele não executar no prazo de 5 anos, ocorreu a prescrição tradicional. E isso é muito comum, principalmente em IPTU, que fica lá o débito encostado e, de repente, 10 anos depois, o município resolve propor a execução fiscal, cobrando o IPTU dos últimos 10 anos. Espera aí, ele só pode cobrar dos últimos 5. O que passar de 5 está prescrito, tá? Então, uma das causas muito comum é essa prescrição, né? Inclusive, a Marisele, que a nossa live, até nós falamos bastante sobre IPTU, que é uma das especialidades dela, tá falando, é o que mais tem. E outra coisa que mais tem também é prescrição intercorrente, tanto no IPTU como em outros processos, inclusive nesse que eu mostrei aqui para você. O que é a prescrição intercorrente? Vamos dizer que o município, eu tinha que pagar o meu IPTU em 15 de fevereiro de 2010, de 2015, né? Aí o município, eu não paguei, em 2018 não, em 2016 o município entrou com a execução. Tá dentro do prazo. Não teve prescrição nenhuma aí, beleza. Só que aí o município não me tenta, né? Tem execução fiscal, fala assim: vamos citar a Fabiana. Ele não me localiza. E aí volta o quê? Citação frustrada. Não houve citação.
O que o município tinha que fazer? Me citar por edital, tá? Ou seja, ele tem que fazer a citação. Se ele não fez essa citação no prazo de 5 anos, no caso de 6 anos, porque ele vai ter a tentativa de citar, não conseguiu citar, a partir daí vai começar a prescrição intercorrente que eu vou mostrar para vocês. Ou às vezes me citou Fabiana, tudo bem, fui citada. Quando eu sou citada numa execução, eu sou citada para pagar ou oferecer bens à penhora no prazo de 5 dias. Se eu não paguei, não ofereci bens à penhora nesse prazo de 5 dias, o que pode acontecer? O fisco pode vir atrás de mim. É o dever dele, não só pode, como é dever. A partir do momento que a penhora foi frustrada, o fisco tem que correr atrás disso. Né? Então, ele tem que ir atrás, sim, das minhas contas bancárias, claro que eu não vou gostar disso, né? Tentar ver se eu tenho carro, tentar ver se eu tenho imóveis e tentar fazer a penhora. Quando ele faz a primeira tentativa de penhora e ela volta com uma negativa, dizendo que não conseguiu fazer, isso é uma penhora frustrada. Então, vejam, ele tentou me citar e não conseguiu, ou ele tentou penhorar e não conseguiu, a partir daí começa a correr a prescrição intercorrente, que é uma prescrição no meio do processo. Quantos e quantos e quantos milhares de processos, gente, estão parados porque a Fazenda Pública não identifica patrimônio do contribuinte, não consegue, então, penhorar o patrimônio do contribuinte. E aquilo fica se prolongando por 7, 8, 9, 10 anos, aquele débito. Pode? Não pode. Tá? Por quê? Porque além daquela prescrição, ou seja, daquele prazo de 5 anos para entrar com a execução fiscal, que é a prazo de prescrição, tem uma outra prescrição, que é essa prescrição intercorrente, ou seja, no meio do processo. Ela está aqui, ó. Sempre que nós falarmos em execução fiscal, você sempre vai olhar para essa lei aqui, ó. Essa é a Lei de Execuções Fiscais. Lei 6.830 de 80. E no artigo 40, o que ele diz? Que o juiz vai suspender o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. Tá? E nesse prazo não correrá a prescrição. O que ele está fazendo? Falando aqui, ele está falando assim: bom, Fazenda tentou penhorar, foi procurar lá bens da Fabiana, não encontrou, voltou com uma negativa. A partir do momento que voltou com essa negativa, o juiz vai suspender o processo pelo prazo máximo, está aqui no parágrafo 2º, de 1 ano. Durante esse 1 ano de suspensão do processo, não corre a prescrição. Porém, passado esse prazo de no máximo 1 ano, sem que o devedor seja localizado ou sem que sejam encontrados bens penhoráveis, aí o juiz vai ordenar o arquivamento dos autos. E, durante esse arquivamento, corre prescrição. É o que está aqui em laranja no parágrafo 4º. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. Mas é claro que se ele não fizer isso, quem vai fazer? Você.